Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item Motivos de Resignação. Nós vamos fazer a leitura do texto e fazer algumas reflexões também a respeito desse assunto que é tão consolador para nós. Para que a gente possa compreender esse contexto que é apresentado aqui nesse texto de hoje, é necessário que a gente esteja bem esclarecido sobre o que representam as reencarnações. Nós sabemos que, como espíritos, somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber e com a aptidão de progredir, de aprender, de se educar, de crescer espiritualmente. E isso se dá através de um processo. As reencarnações são os meios, ou é o meio pelo qual nós, enquanto seres espirituais, podemos progredir, trabalhando pelo desenvolvimento das nossas faculdades espirituais, nestas diversas encarnações, né? E aqui a gente já está considerando o nosso processo de individualização, que já teria inclusive chegado, né, à condição de espíritos que possuem, dentre as suas faculdades espirituais, a possibilidade do raciocínio, da razão, né? Bem como do desenvolvimento do seu livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha entre escolher uma coisa e outra, né, que vai permitir um aprendizado. Esta condição também nos faz lembrar que nós trazemos já a consciência de nós mesmos, né? E também, mediante ao desenvolvimento dessa possibilidade de escolha, a responsabilidade sobre os nossos atos, que a cada vez mais que vamos progredindo e sabendo melhor as consequências das nossas escolhas, essas responsabilidades aumentam. Bem como o mérito perante as obras que nós fazemos, né? Quando elas nos trazem, né, uma conquista sobre nós mesmos. Então nós estamos falando desses espíritos, né? Da nossa condição, que hoje, inclusive, nós já temos essas possibilidades já muito bem desenvolvidas. E nesse processo de engrandecimento espiritual, né, nesse processo em que aprendemos a escolher entre aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz infelicidade, aquilo que traz o bem ao próximo e aquilo que traz o mal ao próximo, para que a gente possa aprender, muitas vezes é necessário que a gente passe por uma situação. Passe por uma situação que nos mostre quais são as consequências daqueles atos que nós fizemos. Como que a gente vai aprender que uma determinada situação dói, né, sendo que a gente não passou por aquele sofrimento ou por aquela situação? Então, é um processo em que nós estamos nos desenvolvendo, né, e hoje as nossas possibilidades já são muito grandes. As nossas possibilidades e faculdades já nos permitem muito bem, através do exame da nossa consciência e seguindo os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né, bem como, se resumindo a amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo, e fazer ao próximo aquilo que você gostaria que vos fosse feito, né, que nos fosse feito. Então, sabendo dessas questões, e agora mais ainda, né, com este conceito da reencarnação, que nos auxilia a compreender a nossa condição atual, bem como tudo isso que nós construímos e que muitas vezes, né, ditam a situação em que nós nos encontramos. Para que a gente possa equacionar, né, ou chegar a uma solução para essa equação, é necessário que a gente inclua a reencarnação no meio desse processo. Então, se a gente não tem o conceito da reencarnação, muito dificilmente, né, a gente consegue explicar essas questões. Como a gente já falou várias vezes nesse capítulo, né, Deus é justo, é bom, misericordioso, ele nos fornece os meios necessários ao nosso engrandecimento espiritual. E ele nos deixa com uma liberdade relativa, obviamente, de escolher para que a gente tenha também o mérito das nossas escolhas. Então, dentro dessa justiça e dessa providência, que se dá, né, com uma misericórdia muito grande, porque ele nos deixa sempre a porta aberta ao arrependimento e à reparação, e nos dá novas possibilidades, inclusive nas próprias reencarnações, para que a gente possa reaprender, reajustar, corrigir, reconstruir. Então, as reencarnações não são a chave para que a gente possa compreender isso. E aí que entra uma grande questão. Quando nós estamos nesse processo de aprendizado, e muitas vezes a gente não sabe ainda, né? Ou a gente ainda desenvolveu, e muitas vezes cegos por conta do orgulho ou do egoísmo, né? A gente faz uma escolha e resulta em um mal para alguém. Quando a gente volta à pátria espiritual e que a gente consegue ver melhor aquilo que a gente fez, a gente consegue ver, né, os verdadeiros valores, que hoje, inclusive, a gente aqui na nossa encarnação já consegue ter uma visão, dado essas consolações que nos são trazidas pelo Espiritismo. Né? A gente consegue ver melhor já. Mas lá no plano espiritual isso é muito claro para o espírito. E ele vendo aquilo que está afastando ele desta felicidade, aquilo que traz sofrimento para ele, bem como a consciência, que muitas vezes está pesada por conta dos sofrimentos que ele causou aos outros, mediante o seu egoísmo, o seu orgulho. Muitas das vezes ele entende que passar por uma situação que vai permitir ele reparar essa falta é necessário para o seu progresso espiritual. Então ele pede por aquela situação. E muitas das situações então que nós estamos passando, se nós compreendemos as causas que nos levaram àquela situação, seja na atual vida, na atual existência, ou seja, as causas atuais
das aflições, ou seja, nas vidas passadas, nas causas anteriores das aflições, em todas as circunstâncias nós encontramos a justiça divina nos oportunizando um meio de progredir. E é isso que Jesus já nos trazia, quando ele nos disse que bem-aventurados seriam aqueles que estivessem aflitos, porque isso representa um processo ou uma oportunidade dentro desse processo de cura para o espírito, porque ele tem a possibilidade de, além de aprender o que aquela dor representa, ele também tem a oportunidade de resgatar, até que ele aprenda que ele pode aprender e progredir através do amor, ou seja, da prática do bem, do fazendo aos outros aquilo que ele gostaria que lhe fosse feito, ou seja, através da caridade com o amor. E é isso que ele fala aqui nesse texto. Olha só. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Né? Então, se a gente compreende que é um processo de cura para o nosso espírito, se a gente compreende isso lá no fundo do nosso ser, a gente vai chegar ao ponto em que muitas das vezes determinadas situações que nos aparecem, e a gente compreende que aquelas situações nos trazem um burilamento, né, que é necessário para que a gente possa enxergar diferente, para que a gente possa aprender qual é a vontade de Deus que Ele quer que a gente aprenda para fazer na nossa vida. Ou mesmo, se a gente compreende que às vezes aquela situação nos permite o resgate, que nos vai trazer uma consciência espiritual mais tranquila, mais limpa, que nos vai permitir voos mais altos, porque senão a gente, enquanto espíritos ali no plano espiritual, inclusive, né, a gente se sentiria, né, com um peso muito grande que não nos permitiria avançar. E a gente impede que isso aconteça. Então, a gente, entendendo essas questões, a gente consegue bem dizer, né, do sofrimento, ou seja, né, agradecer muitas vezes, ver a oportunidade, a felicidade que aquilo nos traz, porque nos ensina e nos permite o resgate e, consequentemente, nos traz um progresso. É difícil, porque cada um de nós vai ter um sofrimento diferente, porque as nossas bagagens são diferentes, os nossos passados são diferentes. Somos espíritos individuais. Temos, cada um de nós, um passado que se traduz em várias, centenas de milhares de encarnações. Né? Então, olha o que Kardec nos traz. Também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Quem está falando isso, né, foi Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Isso aqui que a gente acabou de ler, né, representa muita coisa. E é algo que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. E refletir muito, porque para cada um de nós, estas palavras vão trazer um significado diferente. E nós não estamos desamparados. Deus é justo, nos oferece aquilo que é necessário, é aquilo que nós temos a possibilidade de realizar. Jesus, Ele nos conduz, nos dando as oportunidades, nos permitindo seguir por um caminho que vai nos mostrar quais são as vontades de Deus que precisam ser traduzidas dentro do nosso ser. A gente tem a possibilidade da escolha. E dentro dessas escolhas nós temos um mérito também por ter passado por uma situação, né, por uma situação muito delicada às vezes, que nos permite, após receber uma tranquilidade, né, inimaginável. Disso, né, a gente pode então nos sentir feliz também, porque é como se a gente estivesse pagando realmente, né, uma dívida que nos vai trazer mais felicidade no futuro do que agora. Mas aí a gente poderia perguntar, né, mas como que eu vou pagar algo que eu não me lembro? Isso não faz o menor sentido. Né? A gente já falou sobre isso, né? Tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o esquecimento do passado. Né? E esse texto é muito importante. Mas, para fazer a reflexão sobre isso, eu peguei aqui uma questão do Livro dos Espíritos que fala justamente sobre isso, o esquecimento do passado. Olha só, se a gente não se faz essa pergunta muitas vezes. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do passado, se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Essa é uma questão que a gente já se fez, em algum momento. Pode ser que hoje a gente já tenha, né, inclusive, esses ensinamentos do Espiritismo, né, que a doutrina espírita nos traz, já enraizados no nosso ser. Talvez a gente tenha estudado em outras encarnações, talvez a gente tenha estudado no plano espiritual,
e já tenha esse conhecimento inerente ao nosso espírito. Mas em algum momento, nós nos perguntamos isso, em algum momento dentro da nossa trajetória espiritual. A gente já se perguntou isso. Porque se a gente já soubesse, nós muitas vezes teríamos tido mais resignação anteriormente, nós teríamos feito escolhas melhores, porque nós saberíamos da existência da vida espiritual, da nossa pátria espiritual, e nós teríamos tido as ações, ou feito as ações, as escolhas, com vistas a esse plano espiritual, ou essa vida espiritual já. Mas esse ensinamento ele teve que chegar em um momento. Tanto é que foi Jesus que nos trouxe o ensinamento da vida futura, da vida espiritual, da continuação da vida, né? Que nós continuamos vivos após a morte do corpo físico. Mas como é um processo de elevação espiritual, em uma encarnação só a gente não consegue. Precisamos passar por várias. Mas essa pergunta, né, voltando aqui ao contexto, é uma pergunta muito rica para nós. E que muitos de nós talvez tenha sido a primeira vez dentro desse nosso processo de aprendizado que teve contato com esse tipo de raciocínio. Né? Então é muito importante que a gente reflita sobre essa questão. Olha só, a explicação dos espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde seu mérito se lembrasse de todo o passado. Olha só, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Isso às vezes é complicado a gente entender, né? Onde o mérito se lembrasse do seu passado. Por quê? Porque quando a gente não se lembra, nós temos a liberdade da escolha, né? A gente pode então optar por uma coisa ou outra, sem esse saber prévio, né? E ter um mérito desta escolha partindo da sua essência pura, o espírito. Por exemplo, vamos supor que chega até você uma pessoa, uma pessoa, uma criança, vamos colocar assim, né? Tem isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ela chega para você pedindo algo, né? E nesse pedir, a gente tem a possibilidade, né, de auxiliar, né? Estou colocando uma situação hipotética, né? Só para a gente pensar aqui um pouco. Ela chega, se aproxima, ela pede alguma coisa para você e você tem a possibilidade de auxiliar. Vamos supor que seja algo material que ela venha pedir, né? Algo para comer para sua família, por exemplo, né? E nesta situação, quando nós não nos lembramos do que este ser que veio até você representa na sua trajetória espiritual, ou seja, você não sabe se aquele ser encarnado representa um espírito que já esteve ligado a você em outra encarnação. Você não sabe se talvez ele já tenha sido um filho. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu coloco na descrição do texto essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente. Né? E vamos supor que então você não se lembra do que essa pessoa, né, foi na sua vida. Você tem então um mérito, aliás, você tem a liberdade de agir em fazer algo, no caso essa doação para aquela pessoa, né, e tendo um mérito desta caridade pura e sincera que você está fazendo. Agora, se você se lembrasse que esta pessoa e este ser encarnado representasse ali um ente querido, talvez um filho que você tivesse tido numa outra encarnação, talvez isso para você tivesse agora uma essência do dever. Você fala assim, como que eu não vou ajudar ele? Né? Ele foi meu filho ali na existência passada, eu não posso deixar de ajudar. Inclusive, isso atrapalharia, né, as nossas relações, porque você, então, manteria, talvez, o mesmo sentimento ou a mesma questão de família, né, de tentar manter essa família. Não pode, né? Essa pessoa hoje está em um outro âmbito familiar, né? Obviamente, dentro desse contexto que a gente está colocando. E quando você, então, age sem o saber, com essa liberdade, você, então, tem o mérito do exercício da caridade e não do dever. Você não se sente obrigado a auxiliar. Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. Obviamente que tem várias formas de interpretar. Mas aqui a gente está falando disso, né? Onde o mérito se lembrasse de todo o seu passado. Então, quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, à vida espírita, a verdadeira, diante dos seus olhos se estende toda a sua vida pretérita. Né? Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Né? Isso a gente pode ver muito ali na obra O Céu e o Inferno, nos relatos, né, dos próprios espíritos. Então, esse espírito, né, ele escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou seja, ele repete a lição, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre se toma, ou seja, nessa nova empreitada que ele toma. Né? Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Olha que interessante, né? Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não cairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Porque ele resgata
aquilo que ele cometeu como falta no passado. E a consciência dele fica mais leve. Né? Olha só. E aí Kardec faz um comentário. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em existências anteriores. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, ou seja, uma lembrança do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Olha, é algo que a gente precisa refletir muito. Refletir muito, pensar muito, porque este entendimento nos auxilia a ter esta resignação, né, que nos é necessário para passar por muitos momentos, que nos exige esse esforço. É um esforço. Né? Então a gente entende agora o porquê e para onde nós estamos indo, né, enquanto espíritos, sabendo que essa existência nossa é passageira, ela é temporária, e nos permite este resgate ao mesmo tempo que nós progredimos. Então, para terminar o nosso estudo de hoje, né, a gente termina esta passagem aqui. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, ou seja, de uma soma muito grande, está devendo muito. A quem o credor diz, né, ou seja, aquela pessoa para a qual você está devendo. Se me pagares hoje, mesmo a centésima parte do teu débito, ou seja, né, 1/100, né, é 1%, né, a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Ou seja, né, a nossa existência atual, ela é esta oportunidade, em que se a gente se esforça, né, para pagar, mesmo que é este pouco, né, mas este pouco representa muita coisa para trás. Quer dizer, nós, enquanto espíritos que estamos em processo de evolução, erramos no passado porque estávamos e estamos aprendendo. Faz parte do processo de evolução. Mas, à medida que a gente cria a consciência sobre, né, aquilo que é o certo, o que é errado, mais responsabilidade nós temos. Então, como Kardec nos traz, né, a culpabilidade está numa razão do conhecimento que nós temos sobre as coisas que nos cercam. Né? Ou seja, quanto mais nós sabemos, mais responsáveis nós somos por um determinado ato. Por exemplo, as nossas primeiras encarnações lá, como homens primitivos, né, já nessa humanidade espiritual, né, lá no comecinho, nas nossas primeiras existências, onde nós estávamos aprendendo, né, a nos conservar, né, nos manter vivos, e que aquilo, aquele contexto, nos permitia o desenvolvimento da nossa inteligência ainda muito rudimentar, mas era um meio pelo qual nós tínhamos de criar esse desenvolvimento. Bem como os primeiros contatos em sociedade com outros seres espirituais no mesmo nível de desenvolvimento. E aí, muitas das vezes, para que a gente pudesse aprender, né, a nos conservar, né, a desenvolver a nossa inteligência, nós buscávamos ali a nossa caverna, nós buscávamos ali um lugar que nos permitisse estar mais seguros, e quando nós nos sentíamos com medo ou afrontados por um outro ser, né, e a gente não sabia lidar com aquela situação, nós cometeríamos ali um atentado contra aquele outro. Mas qual é a culpabilidade desse ser que não conhecia, não sabia, que não tinha responsabilidade sobre isso? Ele não entendia que aquilo era certo ou errado. Ele foi aprender que aquilo doía quando aconteceu consigo mesmo, ou com os outros que estavam ao seu redor. É ali que ele aprende, esse é o sofrimento que permite ele aprender o que é o certo e o errado. E numa próxima vez, ele entendendo que aquilo ali causa dor para o próximo, ele vai optar por não fazer. Óbvio que este processo se dá em muitas e muitas encarnações, mas é o processo de aprendizado. Né? Então, neste momento em que ele não sabia e que ele estava ali aprendendo, a responsabilidade, né, dele sobre o ato cometido contra o outro é muito menor, infinitamente menor do que nós hoje, no nosso atual nível de consciência sobre as coisas que nos cercam, sobre o bem e o mal, sobre o direito e a liberdade do outro, né, sobre fazer o bem ou fazer o mal e quais são as consequências disso, a gente já sabe. Então, hoje, a responsabilidade, né, sobre esses atos seriam muito graves. Então, esta gravidade está de acordo com a consciência daquele ato. Né? Então, hoje nós temos a possibilidade de pagar, né, sobre coisas que foram feitas para trás, que às vezes a gente estava ainda, né, muito cego com relação a essas responsabilidades. Né? E nós temos, muitas das vezes, né, mergulhados nesse egoísmo, nesse orgulho, nós fizemos com a consciência, sabendo que não podíamos ter feito, nós fizemos um mal para o outro. Hoje nós estamos lutando para se livrar destas mazelas que nos impedem o avanço espiritual, mediante ao pagamento, inclusive, destes equívocos. Então, hoje a oportunidade que a gente tem de recomeçar, e nisso o esquecimento do passado é ainda mais importante, porque ele nos dá o mérito das nossas escolhas, porque nós estamos começando do zero. Né? Então, isso para nós é uma oportunidade, nossa reencarnação agora, nossa encarnação agora, ela é uma oportunidade muito grande. E é isso que ele fala. Olha só, não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido?
Então, a gente entende, nós compreendemos, a gente entende o texto, mas é necessário que esse texto venha nos auxiliar nos momentos em que essas situações acontecem. Vai acontecer para todo mundo, né? Para todos nós. É necessário que a gente, então, pegue esse entendimento e coloque nas nossas situações. É assim, né? Como Jesus disse, né? Se vocês fazem isso para o ramo verde, imagina para o galho seco. Nós somos os galhos secos, né? Então, são situações que nos vão aparecer, que nos vão exigir essa resignação, mas porque elas têm o objetivo de nos educar, de nos permitir o progresso espiritual, de nos fazer com que a gente tenha um mérito de novas escolhas que são positivas, né? Então, tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de haverem quitado estão livres. E a nossa encarnação é isso. Ela é rápida, é temporária, né? É um período muito temporário, muito rápido, né? Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ou seja, né, a cada vez que a gente entra aqui nessa vida e comete novos deslizes, a gente também agaria novas dívidas a serem pagas. É o ceitil lá que nós todos vamos ter que pagar. Até que o último ceitil tenha sido pago, nós teremos, então, estas questões a serem pagas. Não apenas com o sofrimento, mas com o amor também, né? Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se e coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Ou seja, é uma falta também não nos submetermos à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. É como se a gente estivesse pagando, mas pegando um novo empréstimo. É isso que ele está falando aqui. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, né? Vamos terminar esse parágrafo e depois a gente faz um novo estudo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. E a outros, os venturosos, né, os felizes da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, tiverem feito constituir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que recebestes da terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Veja que aqui, né, nós temos sempre a oportunidade do recomeço. E hoje nós estamos recomeçando. É uma nova existência para nós, um novo dia de trabalho que nos é oferecido, novas oportunidades de recomeço, de aprendizagem, de esforço no bem, e que a gente possa, né, aproveitar essa oportunidade para fazer o melhor que pudermos. Mesmo que muitas das vezes a gente tenha muitas dificuldades, ou esteja passando por muitas dificuldades, que a gente possa ter confiança em Deus, sabendo que isso que nos acontece é justo e é necessário para o nosso progresso espiritual. Bom, meus amigos, que Deus nos abençoe nessa jornada, né, que todos nós possamos ter resignação em todos os momentos em que nós estivermos, né, como Jesus fala, né, jejuando, né? Ou seja, passando por esses momentos que nos exigem mesmo, né, uma resignação, uma confiança, uma compreensão, sabendo que tudo passa, né? Os momentos de tristeza, os momentos de dores também passarão. Um momento chega ao fim. E que a gente possa confiar em Deus e se apoiar, né, nessas fontes de consolação para nos sustentar. Né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe e que os nossos amigos do plano espiritual estejam sempre conosco, nos auxiliando nesta luta, né? Que nos vai permitir sanar essas dívidas que nós temos das vidas passadas, mas que nos vão trazer essa felicidade, a felicidade de termos vencido a nós mesmos. Então, que Deus nos ampare, que Deus nos auxilie. Bom, meus amigos, até um próximo estudo. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Que Jesus abençoe a todos e até a próxima.